Pessoal, vocês têm-me perguntado imenso sobre investimentos P2P. É uma ideia interessante que eu gosto para diversificar um bocadinho o portfólio, para algum dinheiro que está ligeiramente parado e que vocês não querem investir com o risco de o mercado estar a subir ou a descer. Existem alguns momentos em que pode fazer sentido realmente termos aqui P2P, ou por diversidade de portfólio, ou porque o mercado está muito instável. Claro que a juntar a isto, para termos bons investimentos P2P, precisamos ter juros minimamente altos, de maneira a que isto também seja lucrativo. Eu hoje, de forma muito rápida, vou explicar-vos como é que eu analiso isto, como é que eu decido se invisto ou não, quando é que para mim faz sentido enquanto mercado e também enquanto minha jornada de investidor. E a ideia é vocês perceberem como dar estes primeiros passos, mas acima de tudo, se faz sentido para vocês ou não. Porquê? Porque investimento P2P é interessante, mas pode não ser a altura certa para vocês e vocês, tal como não têm que investir naquele ETF porque toda a gente investe, ou naquela criptomoeda porque toda a gente investe, também não têm que fazer o mesmo com o P2P. Mas se perceberem aquilo que realmente é o P2P, pode ser muito interessante. Como sempre, pessoal, vocês já sabem, isto não é um aconselhamento financeiro, eu deixo aqui em baixo os links das minhas redes sociais e antes de começar um anúncio muito importante, eu deixo aqui o link em baixo para uma masterclass que eu vou fazer com a Art to Trading. É algo muito simples, é o início de como investir, ter ali alguns métodos, algumas regras por aí fora, é uma coisa muito simples, vocês podem inscrever-se para verem, é uma masterclass completamente gratuita para o fim deste mês, uma horita, uma coisa muito simples, inscreve-te. Então, P2P, a ideia base do P2P, ou uma das ideias bases do P2P, é nós investirmos em empresas emprestando de alguma forma dinheiro. A ideia é muitas vezes esta, ou a base, digamos assim, acaba por ser esta. Nós somos o banco que vai emprestar dinheiro a uma certa empresa. A empresa é essa que só vai, obviamente, entrar em P2P se acontecerem aqui alguns fatores que nós temos que conseguir distinguir. Podem ser, por exemplo, empresas que estão em países onde os juros estão muito altos. E então, como os juros estão muito altos, essas empresas, em vez de se financiarem num banco desse país que está a pedir 20% de juros, aquilo que faz é financiar-se numa plataforma destas, que é global, é mundial, e que tem ali juros mais baixos, 10, 11, 12, 13%, coisas assim. Outras empresas que entram no P2P são empresas que, em vez de quererem contrair um empréstimo gigantesco e começarem logo desde o início a pagar juros desse empréstimo gigantesco, o que querem fazer é uma gestão financeira ligeiramente diferente, em que em vez, vamos supor, a empresa precisa de 1 milhão para os próximos 2 anos. Vamos supor, aquilo que a empresa faz é, num banco normal, pede 1 milhão agora, começa a pagar logo juros de 1 milhão e vai gastando ao longo do tempo. Ou então vai para um P2P, porque a maior parte das vezes é mais fácil fazer em P2P do que em bancos esta situação, que é agora peço 100 mil, daqui a bocado peço mais 100 mil, daqui a bocado peço mais 100 mil, e depois entretanto há uma altura que aqueles 100 mil lá ao fundo já é para ajudar a pagar também esta parte, e então a empresa vai andando assim e não precisa de começar a pagar logo juros de uma enormidade de dinheiro, nem precisa de andar consecutivamente em processos com os bancos a perder mais investimentos. Por outro lado, também há aquelas empresas que, pura e simplesmente, devido às suas condições financeiras, não se conseguem financiar. E essas nós também não queremos. E como eu já disse aqui antes, isto é uma nova oportunidade, é um novo tipo de investimento que antigamente não era possível para nós. Ou nós estávamos metidos mesmo naquele meio e quase tipo uma espécie de Shark Tank em que tu compravas mesmo a parte de capital ou emprestavas dinheiro ou por aí fora. De resto, tu não tinhas acesso a isto. Se tu vias, por exemplo, o Shark Tank, principalmente o americano, que era bastante interessante, o que tu vias era que muitas vezes eles tentavam comprar uma parte da empresa, mas muitas vezes o que eles estavam a fazer era comprar uma pequena parte da empresa e emprestar dinheiro à empresa. Então acabava por haver aqui as duas coisas. A ideia aqui é muito esta. É, eu tenho aqui algum dinheiro que posso emprestar a esta empresa, mas é só um bocadinho de dinheiro. Eu vou continuar a ter o meu portfólio em ações, em criptomoedas, em ETFs, em cavalos, em muitas outras coisas, em produtos de luxo, tanto faz, imobiliário, mas também tenho aqui uma parte que vou pôr aqui nestas empresas. Dá muitos anos para cá que se sabe que investir em startups é de elevado risco, que às vezes dá um grande retorno. Aqui não estamos a falar tanto em startups e é preciso que isso também fique bem claro. Nós, quando formos à procura das empresas para investir, se calhar não vamos emprestar dinheiro a uma empresa que tem 6 meses de vida ou 1 ano de vida, mas se calhar uma empresa que tem 8, 9, 10 anos já se aguentou este tempo todo, se calhar já passou por até algumas dificuldades financeiras, porque o mundo também andou aqui para cima e para baixo de um ponto de vista económico. Ok, então agora vamos emprestar um bocadinho a estas empresas.
Mas a primeira coisa a fazer é, obviamente, escolher a plataforma. E existem várias, eu já mostrei aqui várias no canal. Hoje vou mostrar-vos, por exemplo, a Debitum. E porquê a Debitum? Porque a Debitum faz uma coisa muito interessante e nesse aspecto dá-me um bocadinho mais de confiança, que é, estamos a falar de uma empresa, uma plataforma, que nunca falhou os pagamentos. Reparem, não é a Debitum que nos vai pagar a nós aquilo que nós emprestamos, são as empresas. O que a Debitum tem que fazer é fazer uma análise muito criteriosa, de maneira a que só entrem aqui na Debitum as empresas que realmente podem pagar. A Debitum o que quer é ter a visibilidade e ter aquele chavão, como está aqui, de poder dizer que até agora nunca falharam um pagamento. Claro que o risco está lá sempre, pessoal, como em qualquer investimento. Mas se eu tenho uma plataforma onde as empresas lá estão, nunca falharam o pagamento, acima de tudo o que me quer dizer não é só que aquelas empresas são muito boas, é que a Debitum filtrou claramente outras empresas que não eram tão boas e que eles não deixaram entrar aqui. E então, obviamente, como vocês sabem, eu falei com a Debitum para patrocinar o vídeo de hoje. Está aí em baixo o link para vocês poderem inscrever. Eu também agradeço. Tem aqui algumas coisas que eu quero deixar bem claro. Por exemplo, vocês têm o seguro europeu para 20 mil euros por investidor. Esse dinheiro está garantido. Olhando aqui para baixo, o dinheiro que eles já investiram, portanto as pessoas já investiram a partir da plataforma, quantas vezes falhou, qual é que foi a média que pagaram de juros. As médias aqui de juros são sempre bastante altas, pessoal. Estamos a falar de 10, 11, 12, 13, 14, 15% ao ano e que obviamente é muito interessante porque o que nós temos que fazer é uma boa divisão do portfólio. Ações, criptomoedas, as coisinhas todas. Mas há sempre uma parte do dinheiro que vocês têm que ter parado no banco. Mas há uma parte que pode ficar aqui num valor intermédio em que não tem a volatilidade do mercado, os riscos são outros, é o risco da empresa não pagar, o que até agora, pelo menos aqui, ainda não aconteceu. Mas depois o que é preciso é ver assim, esta quantidade de dinheiro que está aqui, eu posso bloquear. Na realidade é bloquear, porque eu estou a emprestar, vou recebendo juros mensais ou diários desta empresa e no fim do tempo do empréstimo eu recebo o dinheiro que emprestei. Por isso, vamos supor que vocês emprestam 1000 euros e que é a um ano, a cada mês, vocês vão receber os juros, que é a correspondência, 10, 12, 13, 14, 15% desses 1000 euros. No fim do prazo, recebem os 1000 euros de volta. E na realidade o que fizeram foi rentabilizaram bastante esse dinheiro porque não há nenhum banco que faça isso. Por outro lado, o vosso dinheiro está bloqueado. Por isso é preciso equilibrar muito bem as coisas. E isto é uma coisa que eu gosto de deixar aqui bem claro, pessoal, porque independentemente do vídeo ser patrocinado ou não, vocês têm que perceber quais é que são os riscos para se sentirem muito mais confortáveis. Uma vez mais, para concluir, Debitum porquê? Altamente regulada, tem o seguro do investidor a nível europeu, nunca falhou até agora, dá-me algum conforto. Conforto total nunca existe. Agora, o que escolher e o que não escolher. Reparem, se nós chegarmos aqui, a primeira coisa que temos que ver é que existem N possibilidades de investimento. Reparem bem, esta empresa que está aqui, por exemplo, é sempre a mesma. Está a fazer aquilo que eu estava a dizer. Em vez de fazer um investimento gigantesco logo no início, o que vai fazendo é pequenos empréstimos ao longo do tempo. Se eu chegar aqui a Find More, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é, eu quero um score financeiro alto. Portanto, eu nem sequer quero D, eu quero, vamos supor, da mais a B+. Se vocês forem para scores mais baixos, de um ponto de vista de segurança, o juro também será mais alto. Temos aqui esta empresa, a Juno, tem aqui estes seguros aqui em baixo que vocês têm sempre que ver, portanto, estes símbolos que estão aqui são os seguros. Quanto é que eles pedem? 100 mil e basicamente querem pagar a 2 anos e recebem juros mensais. 2 anos, estão aqui 714 dias. Andamos aqui para baixo, esta aqui termina em 706 dias e por aí fora. Eu, sinceramente, pessoal, este tipo de investimento é demasiado a longo prazo para mim, mas pode fazer sentido para ti, porque repara bem, estamos a falar sempre de juros aqui entre os 12% e os 13%, o que é bastante interessante. No entanto, aquilo que eu procuro é uma coisa um bocadinho mais pequena. Por exemplo, este está aqui é um bocadinho menos do que um ano. Por exemplo, este está aqui é 260 dias. Aqui já estamos a falar 8, 9 meses por aí fora, já é um bocadinho melhor, já me interessa um bocadinho mais, mas depende da estratégia. Se vocês repararem, o juro destes é 12%. Aqui em cima, uma coisa mais comprida, estávamos a 13%. 1% faz diferença ou não? Depende. Se para ti fizer diferença, podes arriscar para uma coisa maior. Mas eu prefiro, sinceramente, ter empréstimos mais pequenos. E a verdade, pessoal, é que eu nunca ponho muito dinheiro nestes empréstimos. Eu vou lá com muita calma. Isto é para diversificar, pôr algum dinheiro aqui a render, eu não me preocupar com ele. Mas é pouca coisa. A juntar a isto, a análise da empresa em si é fundamental. E porquê? Porque a Debitum, para ter esta empresa aqui, e tendo em conta que a Debitum está claramente focada em poder continuar a dizer que paga sempre tudo, ok, então a Debitum já fez aqui uma análise financeira interessante da empresa. Mas eu também quero perceber que empresa é que é. Eu não vou estar a investir aqui só porque eles dizem que isto, em princípio, é minimamente seguro porque tem uma classificação
um trust score de B+. Não, aquilo que eu quero é eu também conhecer a empresa, perceber o que é que ela faz, perceber o que é que aconteceu até agora. Por isso, é ir pesquisar ao Google e ver o que é que acontece. Por isso, o que escolher e o que rejeitar. E existem, já vos disse aqui, apesar da Debitum patrocinar este vídeo, eu gosto de deixar isto bem claro, pessoal. A Debitum é uma plataforma, existem várias. A Debitum tem alguns seguros que as outras não têm, e a Debitum até agora falhou 0 das vezes, o que é bastante bom. E então, como vocês podem ver, a minha análise foca-se em poucos fatores para decidir se invisto ou não. Primeiro, sempre, pouco dinheiro. Segundo, que empresa é que é? Terceiro, a plataforma garante-me o quê? E esta garante N coisas. Quarto, durante quanto tempo? Quinto, quando é que eu vou recebendo os juros ou quando é que eu recebo o meu empréstimo? E se eu me sentir confortável com isto, uma pequena porcentagem do meu dinheiro pode ir então para estas empresas. E é interessante, uma vez mais, porque os juros são bastante altos. Mas pessoal, nunca entrar, como eu costumo dizer, a pé juntos neste tipo de investimentos e em nenhum dos outros. É preciso ter muita calma. Vocês muitas vezes vêm falar comigo a dizer: "Ei, Luís, agora o que está a dar é P2P e os meus amigos estão todos a ganhar muito dinheiro com isso." Sim, eu acredito que estejam por comparação com os juros do banco. Sim. Agora, não é por causa disso que se vai mudar toda uma estratégia, que tem vindo também aqui a ser mostrada e definida e que vocês também têm, para de repente atacar completamente um tipo diferente de investimentos. Isto é preciso equilibrar muito bem as coisas, entrar sempre com muita calma e ir vendo como é que tudo funciona. Pessoal, acima de tudo, este vídeo foi feito para vos ajudar a ponderar um bocadinho cada situação, mas também para aqueles que me têm perguntado muito e que estão muito eufóricos com isto, também terem aqui alguma calma. Diversificar é muito interessante, ver estas plataformas também é muito interessante, porque o dinheiro parado no banco tem uma coisa boa, está sempre disponível, mas a verdade é que desvaloriza. Por isso, um bom equilíbrio. Pessoal, espero ter ajudado. Um grande abraço. Até à próxima.